Olá, bora para mais uma live. Hoje a gente vai conversar com Ana Ju. Ana Ju é uma médica fantástica que manja tudo de viagens. Então, se você quer aprender um pouco mais com ela sobre viagens, eu acredito que viagem é um dos pontos que a maioria dos médicos gostam de fazer. Eu acho que não só médicos, né? Quase todo mundo curte. E isso acaba pesando no orçamento de alguma forma, né? Se você quer investir e você quer ao mesmo tempo viver, você precisa meio que tentar compensar as duas coisas. E a nossa ideia aqui é justamente trazer algumas ideias de como fazer boas viagens, como conseguir bons métodos de ir viajar. Então essa é a ideia de mostrar para as pessoas que é possível sim viajar sem gastar fortunas. Eu mesmo gosto bastante de viajar. Se vocês já frequentaram o meu Insta, já devem ter percebido que eu estou sempre postando fotos de viagens. E a nossa ideia aqui é justamente trazer algumas pessoas que possam ajudar a gente nesse aspecto. Só vamos esperar ela aparecer. E aí a gente já começa. Vocês podem me dizendo aí o que vocês já estão planejando o seu próximo destino de viagem. A ketamina está interagindo. Tá faltando luz aqui, tá bom a iluminação. Vamos botar aqui e comecei a brilhar. Então a nossa ideia aqui, bem-vindo as pessoas que estão entrando agora, é justamente falar um pouquinho desse mix de viagens e de investimentos. Eu acredito que é possível sim investir e viver ao mesmo tempo. As pessoas às vezes perdem isso, então para não se perder nessa história, a gente vai fazer uma entrevista aqui. Enquanto isso, queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês lembram qual foi a última viagem de vocês, para onde que vocês querem ir. Minha última foi no Réveillon, faz tempo. Na verdade, no Carnaval eu consegui sair ainda um pouco, mas minha viagem foi definitivamente cancelada em cima do coronavírus. Ia esquiar em Millau. E teve uma possibilidade aqui da gente fazer uma viagem bem legal. A gente vai falar sobre o que a Qatar lançou recentemente para os médicos que pegaram e provavelmente vão curtir. Eu tentei, não sei se deu certo ainda, que a Qatar estava dando viagens, vouchers de passagem aérea, na verdade, tá? E quem sabe a gente vai falar sobre isso, sobre algumas promoções que têm aparecido. Milhas, não sei se vocês gostam de viajar através de milhas também, é um ponto que a gente vai abordar. Deixa eu só ver se a Ana está por aqui. Ana não apareceu ainda, estamos aguardando por ela. E assim que ela chegar, a gente já começa. Vamos curtindo um ponto. E aí, pessoal, vai falando para mim aí qual foi o último lugar que vocês viajaram e para onde vocês querem viajar na próxima fim dessa quarentena, porque deve estar difícil para todo mundo, tá? Enquanto isso eu vou procurando a Ana aqui. Ano novo também? Ano novo também, Mônica? O ano novo que vai virar agora, vamos encerrar o ano e transformar em ano novo, é isso? Tá precisando, né? Viajar talvez em 2021. Pois é, eu queria viajar esse ano ainda, viu? Mas tá difícil. Mas é possível sim, se a gente se organizar. Porque eu acho que o grande problema que eu vejo agora para viajar, talvez foi que a gente tá parado, tem que sobreviver ao Covid, e quando voltar, teoricamente a gente tem que repor as nossas o déficit de dinheiro, né? Então é provável que a primeira liberada que der não vai ser nossa, liberou, podemos viajar. Vai ser liberou vou trabalhar para juntar dinheiro para viajar. Eu acho que esse é o cenário da maioria das pessoas. Não sei se todo mundo vai poder aproveitar, sair viajando assim que acabar. Tem que sobreviver a Covid, como bem disse a Babi, mas vai ser complicado aí. Então esse é o nosso objetivo,
eu realmente quero conseguir pacotes que estão em promoção. Olha, eu acho arriscado, viu, Babi, comprar agora, tá, esses pacotes. Em tese, o preço está muito bom. Se você for olhar por esse aspecto, definitivamente está muito bom. Agora, e o risco de você não conseguir viajar? E o risco de você, da crise, não ter passado até a época de ir lá? Eu acho que tem que levar isso em consideração. Os preços de fato estão ótimos, então tem possibilidade. Então eu acho que dá pra gente marcar esse tipo de viagem, mas tentar pegar coisas que tenham um cancelamento gratuito, que dê para remarcar, que vai te dar um pouco mais de segurança nisso. É o que eu pretendo fazer. A empresa pode quebrar, verdade, a Mônica bem lembrou. Algumas empresas aéreas já quebraram, então tá difícil, viu? Não tá exatamente complexo. Para março do ano que vem, eu acho que é ok. Novembro, eu já acho mais apertado, viu? Eu tentaria com uma margem maior. Deixa eu ver aqui. Ela não apareceu ainda, estamos no aguardo. O dólar tá matando, isso é verdade, tá difícil. Não sei o quanto... Assim, dólar para viagem, isso é um assunto legal, assim. Dólar para viagem, dá pra gente juntar... Para viagem mesmo, aquele dólar que você tem em casa, é melhor você comprar sempre, tá? Não tem muito outro jeito de você se livrar do fazer o preço médio, entendeu? Então, assim, sempre comprar um pouquinho para ter uma quantidade de dólar. Só que isso gera um outro problema, né? Que é juntar muito dinheiro em casa, em termos de dólar, pode ser um problema. Eu já tive um problema desse tipo, eu voltei de viagem, eu tinha bastante dólares em casa e por algum motivo de falha de segurança no apartamento onde eu morava, foi invadido o apartamento e roubaram. A gente teve um prejuízo bem ruim com isso. E assim, é um problema ter dinheiro em casa. Eu não gosto da ideia. Uma outra solução é você ter dinheiro em forma de crédito, aqueles cartão de créditos, meio que você compra o dólar e tem. E uma terceira opção que eu acho que é mais inteligente é você de fato ter uma conta lá fora com investimentos e que você consegue puxar o dólar lá de fora. Então isso seria um meio mais difícil, mas realmente está muito mais caro. Então as viagens agora, vai ter que focar muito mais em conhecer Brasil do que fora. Quem de vocês aqui conhece quase tudo do Brasil? Se for ver, cara, o Brasil é muito grande, não dá para conhecer tudo. Todo ano eu sempre me maravilho com algum lugar do Brasil. Inclusive, acho que a última viagem foi justamente Brasil, Alter do Chão. Maravilha. Marina foi numa dessas viagens aí, que na primeira vez que eu fui, ela estava lá também. Mas é justamente isso. Talvez a gente tenha que mudar um pouco, adaptar as nossas finanças. Adaptar finanças é isso, né? A gente conseguir mudar de certa forma para ter resultado, para conseguir fazer as mesmas coisas tentando gastar menos. Esse é o nosso foco, tá? Deixa eu ver aqui. Recomendo a Alter. A Marina super curtiu. Deixa eu ver aqui onde está a nossa amiga, onde ela foi parar. E aí a gente já começa. Então, uma outra recomendação aqui de viagens é se organizar no quesito financeiro, tá? Dá sempre pra gente fazer viagens, mas não dá pra você fazer todas as viagens, todas de uma vez. Eu gosto de fazer um orçamento anual quando eu faço essa questão de viagens. O que eu faço? Eu olho para o meu orçamento anual, decido quanto que eu vou gastar em viagens no ano, e aí, baseado nisso, eu consigo definir aonde que eu vou nos lugares. Então, se for uma viagem mais cara, hoje uma viagem para a Europa vai custar muito mais caro do que uma viagem aqui no Brasil. Então, às vezes eu tenho que pensar, será que eu quero menos tempo de viagens viajando para um lugar onde está mais caro? Ou eu posso ficar por aqui e fazer viagens mais baratas mais vezes
Carro também é uma opção que a Mônica soltou aí, é bem interessante. Então, por exemplo, eu estava avaliando o meu budget de viagens desse ano. Mudou tudo, né? Porque a minha ideia era viajar, eu ia para o Tomorrowland, era a minha ideia. Só que caiu bem na Covid, então não ia rolar de fazer. O que eu fiz? Isso mudou todo o meu planejamento de gasto. Eu tinha planejado gastar bastante em viagens esse ano. Normalmente eu sempre tenho um budget alto de viagens, coisa de 30, 40 mil reais no ano, tá? E só que caiu bem essa minha viagem foi totalmente cancelada, então na verdade meio que sobrou dinheiro. Eu vi algumas pessoas até falarem que era possível que foi um bom investimento fazer uma compra e ter ela cancelada, porque a gente comprou num preço, num dólar menos alto, tipo a 5, e de repente o dólar foi para 6, foi cancelado, então você teve um reembolso melhor e a bolsa caindo, né? Então teve um reembolso melhor. Então sobrou dinheiro, agora a gente está repensando em novos lugares. E o que eu estou repensando é justamente isso que a Mônica falou, buscar lugares em que a cotação não esteja tão absurda para o nosso lado. Tá? Índia é um bom lugar, Tailândia é um bom lugar, embora as passagens efetivamente para esses lugares estejam caras, o lugar lá em geral é mais barato, então dá sim para a gente fazer isso. E que mais que a gente pode levar aqui? A ideia grande que eu tento usar é a questão do orçamento, tá? Não se perder com o orçamento. Se você fecha o seu orçamento em termos de budget anual de viagens, você consegue planejar todo esse processo muito melhor. Então, vamos supor que você decidiu que seu budget é, 30 mil. Primeira coisa que você precisa fazer é colocar isso no orçamento para você entender o quanto que isso te custa, tá? Porque se for falar, nossa, 30 mil em viagens é muita coisa. Mas se você dividir pelos 12 meses, o quanto que você precisa poupar para isso é um pouquinho mais de 2 mil, 3 mil, um pouquinho menos, entre 2 e 3 mil reais ali para você juntar por mês. E aí já não fica tão ruim. O segredo é não levar em consideração essa conta só na hora que você paga e tentar conseguir outras formas de conseguir resultado. E aí que entra a ideia de viagens, é aí que entra a ideia de milhas. Então, esse aspecto faz você conseguir economizar bastante no processo. Por quê? Porque a milha faz com que você... Milha normalmente é um benefício que o cartão vai te dar, tá? Para você usar uma coisa que você já usa. E eu falo que no meio médico aqui, as pessoas normalmente já têm uma fatura alta de cartão. Então, se você for pegar a fatura do cara do ano todo, por exemplo, de... uma fatura de, 5 mil por mês, vai dar 60 mil no ano, tá? 60 mil no ano, se você for converter hoje, já vai dar pelo menos 10 mil milhas num cartão que te pague um real por milha. Então, você teria que multiplicar aí essas 10 mil por 2,5 num cartão bom. Então, você consegue umas 25 mil milhas. Ou seja, 25 mil milhas, você não vai viajar para fora, mas você consegue viajar aqui no país. Então, você fazendo um bom uso do cartão, você consegue potencializando isso, e eu acho que eu já fiz esse tipo de estudo, de conseguir potencializar milhas, já fiz um estudo para descobrir qual que é o melhor cartão para gerar. Hoje eu uso o Amex, mas a última pesquisa que eu fiz, ele não é o melhor cartão, mas ele é um cartão bom em quesito de juntar milha, beleza? O outro ponto é buscar sempre promoções para potencializar a sua milha. Tem promoção que na hora da transferência do cartão para o lugar de milhas, você consegue ganhar 50%, 70%. Já vi promoção que dá mais de 80% de bônus. Então, quando você vai multiplicando todos esses fatores ali, e aí você assina um clube, por exemplo, para conseguir maior resultado, você consegue assinar o clube, ganha um bônus, o bônus dá o bônus do bônus, mais o benefício que você já tem. Isso faz uma reação em cadeia que o seu gasto básico acaba te levando a ter um benefício muito grande e sem fazer nada de diferente, você só está pagando as suas contas, concentrando no cartão, você acaba conseguindo um bônus fantástico para reverter isso em milhas.
tá? Outra vez eu fiz um grande estudo dessas milhas para ver qual que era o melhor uso delas. Eu fiz também e eu concluí, e eu tenho isso no meu blog, se vocês quiserem acessar depois, drinvest.com.br, tem um blog lá sobre milhas, que eu fiz todo um estudo avaliando qual que era o melhor uso para milhas que a gente podia fazer. E o melhor uso de milhas que eu acabei descobrindo e efetivamente usando foi para fazer upgrade de categoria. Então, porque em geral essas trocas que a gente faz de milhas por viagem, definitivamente, assim, direto, você acaba recebendo por volta de 20 centavos pela milha, tá? Mas quando você faz uma troca para fazer upgrade de categoria de econômica para executiva, por exemplo, então foi uma das poucas vezes que eu viajei de executiva, foi upgrade de milhas, e quando você faz esse upgrade, a sua milha acaba valendo ali, quando se compara com o preço, coisa de 50 centavos até R$1. Então, esse é o melhor momento, mas é difícil de conseguir efetivamente sempre focar no upgrade. Eu só consegui efetivamente fazer isso uma vez. E valeu super a pena, porque foi quando eu fui para Tailândia, viagem de 30 horas na executiva. É outra coisa, tá? Tipo, agora, se eu fazer uma viagem curta ali para os Estados Unidos, assim, que é 6 horas, 8 horas, eu acho que precisa ser acima de 10 horas para você realmente se buscar tudo isso. E não vale a pena, senão você não consegue o resultado que você vai tá buscando, assim. Não vai valer a pena você ficar essa busca. Então a gente acaba que a maioria das vezes que a gente vai usar as milhas vai ser em troca de passagem. Uma coisa muito importante que eu vejo algumas pessoas fazerem, e é um desperdício das suas milhas, elas valem dinheiro mesmo, como eu falei, elas valem por volta de 20 centavos as milhas, é você trocar por panela, comprar um micro-ondas, essas coisas, fazer compra tipo Casas Bahia com as suas milhas. Se você faz isso, nossa, você está trocando as suas milhas por um preço muito menor que essa linha dos 20 centavos. A Mônica perguntou sobre benefícios das salas VIP. Cara, eu acho muito bom. Provém comida, provém internet. Então, assim, e um bom lugar para você esperar, mas não é fundamental. É open bar também. Eu acho que o open bar é interessante. Eu sempre paro para tomar umas antes lá, mas viagens como a Babi falou aqui, upgrade vale muito nas viagens longas. Tem um benefício, é outra viagem. Você faz uma viagem de 30 horas de executivo e faz uma viagem de 30 horas de classe animal, que é a classe econômica lá, você vai ver que, cara, é outra viagem. Você chega muito mais descansado, alguém chega para te cobrir, a comida é a hora que você quer. É outra coisa. Então, assim, vale muito a pena fazer esse tipo de upgrade quando disponível, mas tem que procurar. Não é fácil de você conseguir na prática, como eu falei, eu consegui uma vez, 2 vezes fazer. Eu tive uma segunda oportunidade, mas eu acabei optando por não fazer. Então, deixa eu só aqui ver se a minha colega apareceu. Não? Eu mandei a live para ela. E a ideia era justamente a gente buscar novas métricas aqui para viajar. Conheço tenho vários colegas aqui que entraram, que são viajadores fortes e que sabem também que eu curto viagens. Se vocês quiserem falar alguma dica aí do que vocês já fizeram de viagem que deu certo, mas a minha principal dica aqui é a questão das milhas. Falem para mim se vocês têm algum cartão que vocês usam também, porque cada um tem um cartão, cada um tem uma experiência com os cartões. Eu obviamente não testei todos os cartões. Eu tenho um que funciona bem para mim, que é o Amex, mas ele tem anuidade para começar, então é um problema, apesar da anuidade ser negociável, tá? Todo ano eu negocio ela e ela acaba saindo muito mais barata do que ela de fato é, mas ele tem anuidade.
Eu já vi cartões sem anuidade que dão tantos benefícios quanto, tá? A questão das milhas, que é melhorar o potencial multiplicador delas. Eu uso Smiles, tá? E eu concentro os meus gastos, tento concentrar no Amex, então esse é o meu método. Eu queria saber se alguém aí tem múltiplos, se alguém aí tem outro clube de vantagens. Eu acho que os clubes de vantagem, eles estão no limiar de não dar certo. Por exemplo, a última conta que eu fiz, a conta só valia a pena, só conseguia fazer o preço da milha. Essa é a dica, assim, você tem que entender o quanto que é o preço da milha para você vender, tá? E entender o quanto que é o benefício que você está comprando essa milha. Uma vez que você entende essa relação, você consegue comparar as coisas direito, tá? Então, como regra geral, assim, a maioria das milhas, elas valem por volta de 20 centavos. Então vai ser de 17 a 21 centavos que você vai ter. Então, essa é a sua faixa de preço. O que você precisa ver na hora de comprar, na hora de adquirir um clube, é se você vai conseguir ter algum benefício, se você está comprando nesse preço ou mais barato. O clube que eu tenho, por exemplo, é o clube da Smiles. Se você for ficar só pelo preço de milhas que eu ganho, o preço que eu pago, dá até um pouquinho mais de 20 centavos o pacotinho de milhas. Mas os benefícios fazem compensar. Primeiro que ele tem bônus no primeiro ano, então você ganha um tanto de milha a mais. Segundo que, por estar no clube, eu, ao invés de ganhar bônus de transferência de 50%, ganho de transferência de 70%, às vezes 80%. Esses 20% a mais também é milha a mais que eu estou ganhando por estar no clube. Fazendo todas essas contas, a média das milhas cai para uns 19, 18 e começa a valer a pena a conta. Então, realmente esse é o processo. Entende quanto custa a milha, tá? Por a faixa dos 20 centavos ali. E entende quanto você está pagando no plano. Eu vi o plano da Livelo, o plano da Smiles. O da Azul eu não cheguei a olhar, mas eu comparei e não estava fazendo muito sentido. E dos três, o que melhor tinha mais bônus, mais benefícios e fazia a conta fechar era justamente o da Smiles. Queria até a opinião de algum de vocês aí, se falarem que vale a pena ou não, tem assinado algum, já ficou na dúvida de assinar algum outro. E eu acho que fazendo esses dois planos, você consegue o que nos investimentos é fazer um gasto muito mais eficiente do seu dinheiro. Porque é isso, a gente junta dinheiro para consumir, para ter experiências, tá? Você não junta dinheiro simplesmente para juntar dinheiro. A grande questão é, você realmente precisa gastar um monte para ter a experiência que você quer, para ter uma vida decididamente rica? Muita gente se confunde nesse ponto, de achar que, não, eu preciso gastar, que é coisa de pobre usar milhas, que não sei o que, mas fala, cara, não, o que você quer não é gastar e pagar em dinheiro, você quer a experiência. Se der para eu ter a experiência de uma forma mais barata, que eu preciso trabalhar menos por isso, lembra que toda vez que você está trabalhando, você está trocando o seu tempo de vida pelo dinheiro, tá? E aí você está trocando seu tempo de vida por dinheiro para voltar ali para transformar aquele negócio em experiência para você. Se você tiver que investir menos da sua vida naquilo, aliás, isso é um ponto importante. Se todo mundo aí sabe quanto que ganha por hora, eu não vejo as pessoas olhando isso. Entender quanto que ganha por hora faz você dar muito mais valor ao seu dinheiro, tá? E entender o quanto ganha por hora, às vezes é uma conta simples, do tipo, quanto que eu ganho no plantão dividido por 12 horas, tá? Mas não é isso que a gente quer fazer. É um pouco mais do que isso. É entender realmente quanto que você... quando a conta é mais complicada, por exemplo, quando você trabalha como freelancer e você não tem nem um salário normal, nem um salário normal, nem um tempo de trabalho normal. Então acontece como isso para você fazer a conta? A conta fica um pouco mais complexa, mas a ideia é justamente você listar o quanto que você está trabalhando em horas, listar o quanto que você ganha e fazer a divisão. Então é muito simples quando você faz isso, no quesito de
de plantão, por exemplo, porque é muito direto a relação, mas quando não é, dá mais trabalho, mas aí vale mais a pena ainda você fazer essa conta, tá? Você não entender o quanto que você ganha por hora, você nunca vai dar valor ao quanto que você tá gastando. Porque aí você vai falar, isso aí é um plantão a mais, mas, cara, um plantão a mais é 12 horas a menos de vida que você tá tendo para que você poderia estar fazendo outra coisa. Então, tem que colocar isso em algum lugar, colocar na planilha justamente. Eu sou amante de planilha, vocês já devem saber, porque eu sempre estou fazendo isso, mas às vezes planilha não é... Planilha eu acho que é o melhor método para você fazer isso, mas você pode fazer isso no meio mais simples, você não precisa ter um PhD em planilhas, em Excel para fazer. Faz a conta na mão, entendeu? Coloca isso, faz essa conta uma vez ou outra na vida que você vai perceber já um grande avanço em entender onde tá indo seus gastos. Toda essa ideia aqui é justamente você entender onde que você está gastando o seu dinheiro e se está valendo a pena. A ideia, lembrar assim, a sua construção de patrimônio é seu ganho menos o seu gasto. Se é o seu ganho menos o seu gasto, quando você consegue otimizar tanto o ganho quanto o gasto, você melhora os seus aportes para o patrimônio. E gastar de uma forma mais inteligente é um jeito de aumentar esse delta entre você ganhar e sair. Por isso que eu defendo a ideia de viagens de uma forma mais inteligente. Eu defendo, às vezes, usar benefícios que você tem e que você não usa de uma forma mais inteligente, para pagar por aquilo que você precisa usufruir mesmo. A ideia, por exemplo, você precisa de um carro só para se deslocar por aí, daqui para lá? Se é só para se deslocar, por que você não vai de Uber? Entendeu? Porque é muito mais barato a ideia. É a mesma coisa, assim, você precisa comprar um carro, 40 mil, 100 mil, 200 mil reais, para você simplesmente andar do ponto A para o ponto B. Uma coisa é você falar, não, eu adoro o carro, eu gosto, eu aprecio, tá, isso é um bem que eu entendo. Beleza, ok. Agora, outra coisa é você comprar um negócio sem achando que aquilo é que você precisa para fazer uma determinada atividade. É tipo, você precisa pendurar um prego, você vai lá e compra uma furadeira top das galáxias para pendurar um quadro. Fala assim, não, cara, você não precisa de uma furadeira top das galáxias, você precisa de um furo. Entendeu? Então você tem o furo, paga pelo furo e é muito mais barato. Ainda que você for, mas se eu fizer 1000 furos, a furadeira é mais barata. Você vai fazer 1000 furos ou não? Entendeu? A ideia é essa. Então a ideia é quando você coloca também em viagens, é isso, é entender qual que é o benefício que eu quero. Eu quero ter uma viagem para um lugar legal e pagar mais barato. Eu quero ir para um lugar legal. Quais são as formas que eu tenho de conseguir isso? Eu posso pagar diretamente, porque é o método mais simples e, não sei, parece que é bonito isso, as pessoas talvez achem. Ou eu posso simplesmente usar outros métodos que vão fazer ganhar esse benefício e fazer eu ter esse mesmo benefício gastando muito menos. Esse é o conceito. Um erro financeiro que eu fiz e que eu não quero que nenhum de vocês cometam de viagens. Quando a gente vai viajar, não sei se vocês já foram para algum resort grande que tem processo de timeshare. Fala aí para mim se vocês já ouviram falar de timeshare, qual foi a experiência que vocês tiveram, e eu vou falar para vocês qual foi a minha má experiência que eu tive. Foi numa das primeiras viagens que eu fui para Cancún. Eu fui para um resort maravilhoso. Não, minto, eu não fui para o resort maravilhoso. Eu fui para Cancún normal, sabe? Aqueles hotéis na zona hoteleira de Cancún. Fui para lá. Na ida, depois de sair daquela zona hoteleira, a gente ia para Tulum, tá? E no caminho para Tulum, no aeroporto, eu fui abordado por pessoas simpaticíssimas que queriam me oferecer uma carona e, de brinde, também uma visita a um resort maravilhoso, tá? E eu fui fazer, eles me ofereceram de fato a carona, eu não fui sequestrado, também não foi isso. Eu fui de fato num resort maravilhoso. O problema é que eles usam todo esse processo, e porque vende muito, eu inclusive comprei naquela época, eles vendem um processo de timeshare ali dentro. O que é o timeshare? Timeshare é tempo compartilhado.
eles meio que vendem para você uma propriedade de um imóvel na praia, normalmente dentro de um resort. E essa propriedade fala assim, você tem uso, pode usar 3 semanas aqui, quando você pode usar esse recurso aqui, se você for pagar para vir aqui, vai te custar o olho da cara, mas se você comprar aqui com a gente, é caro pra caramba, mas ainda era mais barato do que se você comprasse. Só que, timeshare tem vários problemas, vários problemas. Eles te vendem como sendo lindo, como você tendo direito a, sei lá, 6, quase um mês de férias por ano, tá? Então, ótimo, parece que eu tenho um mês de férias. Você não precisa ir só naquele resort que você está vendo, que é lindo, maravilhoso. Você pode ir em milhões de outros, que eles te dão um livro enorme. Tá aqui em todos os lugares onde você pode ir pelo mundo. Aí você fala, nossa, posso vir aqui que é maravilhoso e todos os outros lugares maravilhosos do mundo, tá? E aí você fala, tá, beleza. Só que aquilo lá, e aí ele te dá uma ancorada no preço, fala, isso aqui ia te custar, sei lá, 100 mil dólares para você ter acesso a isso. Mas, se você comprar aqui com a gente, nesse momento, vai ser muito legal, vai custar 10 mil dólares que eu vou te pagar, e você vai pagar em suaves prestações de 1.000 dólares, que vai dar 12 mil, você ainda vai pagar com juros. Mas você fala, 1.000 dólares, o dólar na época não era tão caro, acho que dá pra comprar, vou comprar, não vou, fiz que fiz, fiquei na dúvida, fui lá, comprei, tava empolgado, era uma das minhas primeiras viagens, falei, e ainda eles falavam, não, se você não usar, você pode alugar, e aí você vai virar, sei lá, coisa de viagens, uma referência para seus amigos de viagem, tudo isso. Então, o que aconteceu? Fui lá e comprei, de fato, o timeshare, o tal do timeshare. Me custou uma grana, tá? Então, eu acho que eu paguei 10 mil dólares no negócio, que é uma puta de uma grana, se você for pensar em viagem. E assim, ele é legal, ele existe, não é uma furada nesse sentido, mas assim, na prática, o único lugar onde a gente conseguia ir é naquele resort lá. A gente podia até fazer algumas trocas, mas toda vez, por exemplo, eu tava lá no resort no México. Falei, não quero ir pro México, fui o ano passado, vou para outro lugar. Aí eu vou procurar dentro do livro de opções ali, um resort, sei lá, na Argentina, onde eu queria viajar no ano seguinte. Aí eles tinham resort na Argentina? Tinham, só que só tinha uma opção que ficava num lugar afastado, era um resort top de luxo, só que você não conseguia ir naquele resort e aproveitar a cidade, porque o negócio ficava totalmente fora de mão. Isso acontecia em quase todos os lugares para onde você fazia as mudanças. Então, assim, foi um golpe não, foi um peso complexo que eu tive, e no fim das contas, eu acabei indo umas 3 vezes para esse timeshare, aproveitei, fui lá, mas assim, eu não recomendo a ninguém que faça isso, que compre. Não vou até aqui ver se a Ana Ju acha dessa experiência, ver o que ela comenta, mas eu não recomendo que ninguém entre em timeshare, porque a minha experiência foi bem ruim, tá? Eu tenho até hoje, no fim das contas eu acabei pagando, eu tenho timeshare, eu consegui pagar, não foi não foi um negócio perdido, mas o que eu fiz foi bem ruim, bem ruim. Oi! Gente do céu, me perdoa. Eu olhei 20 e achei que era 20 horas e não 20 do dia. Tô perdida. Ju perdida, bem-vinda. Gente, me perdoa, mas tô aqui. Eu tava contando a minha história de timeshare. Você já ouviu falar de... Você já deve ter ouvido falar de timeshare. Ou não sei se você já ouviu. Não sei. Caiu nessa história de timeshare. Me explica o que é, que às vezes eu conheço com outro termo. Timeshare é aquela opção que você vai lá e compra um direito de uso num resort por um período grande. Então, tipo, isso eles vendem em vários lugares, principalmente no México, isso.
E a ideia é a seguinte, eles falam assim, ó, você tem direito a usar determinado resort, ele é seu, entre aspas, por 3 meses do ano. Então é isso. E aí você tem o direito de usar e usa o quanto quiser. E a ideia é que você tem aquele resort lá para usar e você pode até trocar por outros resorts pelo mundo para usar quando você for viajar. Na teoria, é um conceito bem interessante, só que eu estava falando para aqui para o povo como que na prática isso é uma furada. Tá? É aqueles pacotes que você compra? São aqueles pacotes? Não é meio que em pacote, mas é meio que você ganha um direito de Tipo, propriedade mesmo. tipo de rede de hotéis, né? Que tipo, você vai no hotel e eles vão lá e te vendem isso. Isso, é Nossa, exatamente. isso é uma furada, é. Não, É nunca uma... caí, graças a Deus, mas eu tenho amigos que já caíram. então, eu tava falando que eu comprei um desse e até hoje tô com. Você casou com o pacote? Casei com o pacote. Eles falam que você consegue vender, que você consegue fazer isso, que você consegue fazer aquilo com ele, mas você não consegue fazer nada. E eu paguei grana, eu acho que eu paguei US$ 10.000 num negócio desse ali. E, tipo, foi um prejuízo. Foi um dos muitos prejuízos financeiros que eu já tive na vida, fazendo coisas erradas. Esse foi um de viagens bem intenso. Não, nunca caí nessa, graças a Deus. Gente, Nossa, só um minuto, eu vou desligar a TV para não atrapalhar o áudio. sucesso, sucesso. E assim, então fica a dica, gente, se alguém oferecer para vocês. Meu áudio tá bom aí para o resto da galera? O meu tá bom. Beleza. Então fica a O meu dica, tá galera. dando para ouvir? O meu tá bom, eu tô ouvindo bem. Gente, eu entrei tão no susto, me perdoa. Tranquilo, tranquilo. E aí, Ju, fala para nós como é que você foi virar especialista em viagens. A Ju, para quem não sabe, é anestesista também, né? Mas ela tem um canal aí maravilhoso com dicas de viagens. Peguei uma dica fantástica dela da Qatar. Na verdade, eu não sei se deu certo, porque tem no domingo. Tô esperando o meu e-mail chegar. Mas O ela pessoal do fala domingo sobre ainda não viagens. recebeu. Você conseguiu a mensagem azul? Consegui a mensagem azul, mas estou esperando ali, aguardando, torcendo aqui. Aguarda, eu acho que vai chegar assim. Eu acho que ninguém do domingo recebeu ainda. Então eu acho que vai dar certo. Deixa eu só baixar Você tá um nesse pouquinho. pitinho. E é isso. Aí a ideia era justamente eu queria saber de você, como é que você chegou Nesse universo? nesse universo. Bom, eu nunca fui assim, eu formei depois só de 3 anos de formada é que eu realmente fui viajar. Primeiro eu precisei trabalhar, ajudar a família, tudo. Tanto que tem muita gente que me pergunta, você sempre viajou muito? Não, eu nunca viajei muito. Na faculdade eu só estudava e nada mais. Quando dava para tirar um trocado, assim, eu lembro que meu marido, ele também fez faculdade na mesma faculdade que eu. E ele organizava aquelas questões de atlética, centro acadêmico, enfim. Ele fundou a Atlético da nossa faculdade. E aí a gente conseguia viajar através da organização de pacotes. Tipo, pacotes de praia média, essas coisas. E aí a gente foi se apaixonando por viagens. E a gente, todo ano, ele organizava esse pacote para a gente poder fazer uma viagem na faculdade. E aí a gente se encantou com isso. E aí a gente prometeu que quando a gente formasse, a gente ia fazer mais viagens. E aí, quando a gente teve uma estrutura melhor, que a gente ficou um pouco mais tranquilo financeiramente, aí a gente começou a viajar. Eu comecei a viajar e eu sempre amei muito planejar viagens. Todos os meus amigos sabiam disso. E eu sempre gostei muito de viajar em grupo. Certo. E aí eu fazia questão de pegar todos os dados dos meus amigos e fechar tudo para todos eles. Então eu era tipo a agente de viagem dos amigos. É uma boa estratégia financeira. Eu normalmente faço isso com os meus amigos, porque se eu pago tudo no cartão e depois eles me pagam, eu ganho as milhas todas para mim, né? Não, isso é ótimo. Não, e eu não fazia exatamente assim. Eu pegava ainda o cartão deles, eu fechava de cada um, eles me mandavam um cartão e eu fechava tudo de cada um. Até então eu não conhecia a história de ganhar milhas através de hospedagens. Eu não manjava muito disso quando eu comecei a viajar. E aí eu viajei mais. Cada vez que eu ia viajando, eu ia aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Até chegar a esse ponto de sempre reservar tudo ganhando milhas, que hoje em dia é o que eu faço.
E aí, com o tempo, os meus amigos viravam para mim e falavam, Ana, quem fazia viagem comigo, os amigos deles falavam, me passa o seu roteiro, deixa, compartilha comigo qual hotel você ficou, e nenhum deles sabia repassar, porque eu fechava tudo. Aham. E aí eles pegaram e falaram para mim, Ana, faz um blog para você poder compartilhar isso. Certo. E aí eu montei um blog para poder compartilhar os nossos roteiros de viagens. E aí nisso eu comecei a compartilhar também no meu Instagram. Porque eu Aham. sempre compartilhava um pouquinho da minha viagem, tinham pessoas que acompanhavam e gostavam. E aí eu comecei a olhar isso com outros olhos. Aí comecei a fazer uma coisa mais profissional, assim, ainda amadora, mas voltada para a produção de Mas já faz conteúdo um mesmo. tempo que você está fazendo tudo isso, então, já. Ah, o canal e o blog já O blog, eu acho que ele deve ter um ano. um Um ano. ano, Tá. mais ou Qual que é o nome menos. do blog? Estão perguntando aí. Chama anajuviaja.com.br. Ah, fantástico. Não, porque é bem isso, assim, e transformar e ver que você realmente pode fazer alguma coisa. É uma veia empreendedorismo ali, né? Empreendedorista, que, tipo, É, hora você fala, nossa, dá para fazer coisas legais fora da medicina aqui, né? A medicina não é o nosso único não. mundo. E me diz assim, hoje você falou que você faz viagens muito focada no... Você monta viagem para algumas pessoas ou você só compartilha informação? Você tem alguma coisa nesse sentido, assim? Serviço, tipo um serviço? É, Não, eu faço ainda por hobby. só para os Eu amigos não. sortudos, Hã? só para os amigos sortudos que estão por É, perto. eu sempre, quando eu planejo uma viagem, igual agora que eu ganhei o voucher, eu mandei para um monte de amigos para ver se eles conseguiam também. Alguns conseguiram, outros não. Aham. Mas sempre que eu penso num destino e eu cogito, eu já sei algumas pessoas que gostam de viajar assim com a gente e aí eu já mando para eles. Mas hoje eu não monetizo com isso, é puro hobby mesmo. Mas eu ainda Uhum. tenho esse todo prazer, é meu passatempo nos plantões, em casa, enfim. Planejar viagens, ver roteiro, a gente tem muito tempo, assim, né? Entre dependendo do tipo de procedimento que a gente entra. Né? Eu tô sempre namorando um destino, então quando eu defino uma viagem, eu mando para os amigos: olha, eu tô indo para tal lugar, quem quiser me avisa. E geralmente alguns se manifestam, outros deixam para próxima, enfim. A gente Aham. acaba viajando em turma. Mas eu não monetizo isso, eu não monto roteiro para as outras pessoas. Eu tenho uma agência que é uma parceira minha, uma amiga mesmo, que quando Certo. alguém me pede uma indicação, eu indico ela, que é a Diana da Mundo Quatro Estações. O Instagram dela é Mundo 4E. Uhum. E é uma pessoa que eu tenho como referência para indicar de confiança, porque eu tenho muito medo de indicar pessoas e agências sem ter uma referência, enfim. E aí eu acabo montando mesmo só para os amigos. Entendi. E me conta uma coisa, você acha que para viajar você precisa para tantos lugares como você precisa ganhar bem? Como que é isso? Porque as pessoas sempre acham que a gente E está viajar é viajando pra caro. caramba, que, meu, tá nadando no dinheiro, que não sei o que. Não. A Eu acho verdade que não, eu acho que depende do perfil de viagem que você quer. Obviamente, o céu é o limite. Você pode ir para um mesmo destino e gastar assim 3 ou 4 vezes mais do que você numa viagem low cost faria. Depende muito do que você considera como essencial para a viagem. Por exemplo, se eu vou para uma viagem de praia, onde eu não quero me deslocar muito, eu priorizo gastar em hotel. Mas se eu vou numa viagem muito urbana, que eu quero explorar o lugar, a última coisa que eu vou priorizar é o hotel. entendi. Ele entra só se eu tiver mesmo como é que eu vou falar? Um fetiche por aquele lugar, assim, eu querer muito aquele local, porque tem lugares que eu faço questão de ir pelo hotel e viver a experiência no hotel. Acho que depende da experiência que você quer viver, mas dá para você economizar, sim. Não precisa ser milionário, multimilionário para fazer isso. Tanto que eu falo para todo mundo que seguem minhas dicas de milhas no Instagram, pelo menos uma viagem nacional de ida e volta você garante no ano, mesmo se não gasta muito no cartão de crédito, mesmo se com pequenas estratégias você consegue garantir isso. E eu acho que existem mil maneiras de você economizar numa viagem. Depende muito do que tipo de restaurante você quer ir, que tipo de hotel você quer pagar, se você pega essa passagem aérea numa promoção ou não. E você segue muito esses. Como é que você obtém esse monte de informação de viagens? Assim, você segue algum lugar? Ou qual que é a sua.
Como é que você Onde eu consumo esse conteúdo? para cavar esse conteúdo? Porque não Bom, aparece na hora ali, né? não, eu sempre estou olhando. Eu tenho alguns sites que eu sempre estou olhando com quase todos os dias. Já virou um hábito para mim. Que é o site do Melhores Destinos, que eu acho que a maioria já conhece aqui. Ele sai muita promoção, muita informação boa. O site Passageiros de Primeira também é um site muito bom para acompanhar. Eu já tenho grupos assim que eu participo de promoções, de promoções só de milhas, mais específicos. E hoje em dia, por incrível que pareça, muitas das vezes hoje em dia eu fico sabendo de uma promoção porque algum seguidor me manda. Então, Entendi. às vezes eu não vou atrás da notícia, a notícia já chega em mim, porque todo mundo sabe que eu compartilho. Então, como todo mundo já sabe que eu tenho esse hábito, às vezes a pessoa já manda para mim porque ela sabe que eu vou compartilhar e aí vai atingir um máximo de pessoas. Legal, você botou as pessoas para trabalharem para você, o seu público. É, a galera me ajuda, assim, porque eu tenho uma frase que eu sempre coloco, que é dica boa é dica compartilhada. Eu acho que quando a gente encontra uma boa oferta, uma boa promoção, aquilo que a gente quer pra gente, a gente pode desejar para o outro também. Então eu compartilho com essa intenção, para que todas as pessoas possam aproveitar. É a visão de abundância, né? Quanto mais você divide, mais gente tem acesso a isso. Bem E ó, legal. hoje eu aprendo, e hoje eu vejo algumas promoções por conta dos meus seguidores, porque eles me marcam e às vezes ia passar batido, então eu também acabo aprendendo. Sempre tem uma estratégia ou alguma promoção que eles compartilham comigo também, então eu aprendi muito com eles também. Aham, legal. E me fala assim, você disse que tem uma estratégia muito com milhas. Como é que funciona? O que é a sua estratégia mestre ali em milhas? O que você recomenda fazer? Eu até te perguntei ali sobre clubes de milhas. Milhas é um mundo à parte, né? É, Dá pra fazer é um muita, universo. mas dá para fazer muita coisa errada também. Eu tava falando que Dá. pessoas que compram panela com milhas me Não. deixa maluco. Inclusive, eu estava escrevendo um post hoje sobre isso, com que você trocar, porque muita gente me pergunta, milhas vencendo, o que eu faço com as minhas milhas que estão vencendo? Com o que eu troco? O que eu faço com essas milhas? Tem muita gente que se perde, compra produto, assim, que não é um bom negócio, né? É, Assim, a minha maior estratégia hoje é consumir de parceiros que vão converter em milhas. Então, por exemplo, eu tenho uma política, eu já fui assim, aquela pessoa de comprar passarinho voando, que eu brinco. Passarinho tá voando, eu quero comprar ele. Eu queria comprar tudo, queria ter tudo, aquele sentimento de muito de médico que acontece com a gente, de fazer muitos plantões, ficar muito cansado e ter aquela sensação de eu mereço. merecimento. Então eu achava que eu merecia tudo, eu merecia a bolsa, eu merecia o sapato, eu merecia... Então a gente acaba ficando fazendo 1000 plantões e achar que você merece tudo. Então Uhum. eu mudei, eu fiz um curso de educação financeira do Bruno Perini Conheço. e ele me fez virar a chave em relação à mentalidade. Certo. Eu não entendo muito de investimentos, essa parte o Beto entende melhor, mas a minha mentalidade e os meus hábitos mudaram. Eu comecei a consumir conteúdos de minimalismo. Eu não sou uma pessoa minimalista, mas eu gosto da ideia. Em processo. Mas hoje eu faço consumo consciente. E todo o meu consumo consciente, desde um sapato a uma bolsa, eu vou da minha necessidade. Bacon! O bacon tá chamando a atenção. Tava dando um show aqui também. Agora. Gente, aqui é no mundo real. E aí eu faço um consumo consciente. Então, quando eu vou consumir qualquer coisa, por exemplo, a gente montou nosso apartamento, eu ia olhar a geladeira, eu ia olhar se essa estava convertendo em milhas, quantas milhas estavam convertendo, como eu podia tirar um pouco em milhas o que eu estava investindo no produto. Bem, o que eu estava investindo no... Ele quer ir colo. Só um minuto. O que eu estava investindo no produto. É gostoso, né? O bacon é esse aqui, que toca o terror. E aí eu comecei a consumir assim. E aí eu parei de ficar comprando um monte de coisa sem necessidade e comecei a priorizar em viagens. Então eu sempre tenho uma viagem que eu tô pagando, porque eu sempre tô concentrando o meu gasto em uma coisa que vai realmente fazer diferença na minha vida, entendeu? Eu uso aquele plano múltiplos, acho que é o que mais tem relação com milhas no consumo normal, não é? Eu uso.
Eu uso múltiplos e uso Smiles hoje, porque desde que eu comecei a produzir conteúdo de milhas, eu entendi que para eu ter autoridade para poder falar de qualquer clube de assinatura ou qualquer companhia Precisa aérea, eu dar. precisava vivenciar isso, ter a Aham. experiência de conhecer os parceiros, conhecer malha aérea, conhecer promoções, como cada um funciona, quando é a melhor época para ter promoções para eu poder produzir um conteúdo melhor. Então, eu assino os dois clubes hoje, mas eu recomendo para a pessoa concentrar só em um mesmo. Eu faço isso por uma estratégia de conteúdo do meu Instagram, para que eu possa produzir e passar uma autoridade em relação aos clubes de assinatura e poder ter segurança para indicar qualquer coisa para os meus seguidores. Skin in the game, né? Você tem a pele no jogo. Eu É, assino o Smiles, que para mim fez algum sentido, e pelas minhas contas lá que eu fiz, não diretamente pelo clube, mas pelo bônus de transferência que faz. pelos benefícios. É, Hoje em dia compensa você assinar um clube, você fazer essa assinatura mais pelos benefícios dele mesmo, de você pegar um bônus de transferência, de você pegar uma boa promoção. Essa é a vantagem, né? De você poder não pagar a mala, né? De sim, você ter um sim. embarque prioritário. Então, esses são os benefícios de assinar um clube. Então, assim, eu recomendo para as pessoas, mas eu sempre recomendo assinar o clube mais barato, a não ser que você tenha uma outra estratégia. Existem 1000 estratégias, mas eu produzo conteúdo não para pessoa que quer fazer negócios para milhas. Isso eu indico outros parceiros. O meu Uhum. foco é na pessoa que quer para consumo mesmo dela, Você não... retirar as passagens, enfim. O Dá para Lucas fazer muito dinheiro com milhas, né? Dá para fazer business, mas eu não quis entrar muito nesse universo. Eu tenho apego às minhas milhas. Eu quero viajar e gastar todas elas. O Lucas perguntou se da TAP. Eu não conheço o plano da TAP. A TAP é um plano muito bom, muito bom. Sempre lança muita promoção boa, assim, de Uhum. bônus de transferência. Para quem pensa em conhecer Portugal, entrar na Europa, né? Focar em viagens para a Europa é um ótimo plano. Eu recomendo ele. Então, eu tive meio receio de alguns planos, mas se bem que dá para você vender as milhas. Porque, assim, se Dá. você pega uma empresa aérea que tem voos muito para um lugar determinado, você não consegue ir para outros, né? Você fala, eu tenho da TAP, mas eu quero ir para o Chile, sei lá. Então, às vezes, isso restringe as suas opções de voos. Mas Sim. a última viagem que eu fiz uma estratégia que foi mais ou menos o seguinte: eu até procurei por milhas, não achei. Mas aí eu peguei o equivalente em milhas que eu ia gastar, vendi ela no negócio e usei o dinheiro para comprar passagem onde eu queria. No fim, Sim. deu mais ou menos a mesma coisa e eu meio que consegui a viagem que eu queria, usando de certa forma as milhas. Eu só perdi, porque assim, eu vendi a milha, levei um mês para receber o dinheiro, né? E tive que pagar. Então foi um fluxo Uhum. de caixa, mas deu certo no fim das contas. Deu Então, elas por elas, você não venceu suas milhas, você não perdeu. Eu sempre é, falo para todo mundo em relação a essa estratégia. Eu sempre, às vezes eu recomendo, inclusive. Eu recomendo a pessoa sempre olhar se as milhas estão para vencer, porque tem um prazo também para você vender. uhum, E você vê o valor da passagem, o próprio site do Max Milhas, ele te dá se está compensando mais pagar em dinheiro ou em milhas. E aí, se tiver uma diferença muito grande, às vezes vale a pena você vender a milha, ganhar daqui um mês, que seja o pagamento, e pagar em cash, porque quando você paga no cartão de crédito, você também ganha mais milhas, né? Então você tem que ganha incluir milha. isso na sua matemática aí também. Milhas é um jogo de matemática aí. Eu sempre brinco para todo mundo. Se você quer jogar esse universo da milha, você tem que aprender as regras. Você tem que ter estratégias, porque não tem uma regra principal. Igual quando eu falo para escolher um clube de assinaturas, você tem várias coisas que envolvem. Do tipo, a malha aérea envolve, se da sua cidade tem muitas ofertas de voo dessa companhia aérea, se o destino que Não você é quer conhecer. São Paulo tem muitas, mas, por exemplo, Imperatriz, que é a cidade dos meus pais, só tem Latam, não tem Gol. Então não adianta você assinar Smiles, não é vantajoso para você. Só vai ser vantajoso se você tiver uma malha aérea saindo da sua cidade. Então você tem que ter uma estratégia para usar. E se o destino que você quer conhecer, por exemplo, eu queria muito conhecer, eu queria muito voltar em Noronha. E lá só é Latam e Azul, não adianta eu pontuar na. Lá só é Smiles e Azul, não adianta eu pontuar na Latam. Então você Entendi. tem que ter a estratégia. E você pode modificar.
por exemplo, esse ano você está assinando o Smile, ano que vem pode ser interessante para você assinar a Latam, porque mudaram os parceiros, né? A Latam, depois que virou Latam Pass, ela saiu da One World. E aí ela agora, a parceira dela é a TAP, que antes era a parceira da Gol. Entendi, isso aí é importante saber. Mesmo porque o maior benefício está no primeiro ano, né? Das assinaturas. No primeiro ano eles Sim, dão bônus, eles dão várias coisas. sim, Depois sim. você perde E esses você bônus. também pode cancelar se você não ficar satisfeito ou ver que não vai viajar, igual uma galera agora na pandemia. Para uma galera não faz sentido ter assinatura. E de fato, você não tem uma viagem programada, apesar das milhas terem uma validade melhor. Mas outras pessoas fizeram redução do valor do plano, que eu Uhum. achei legal. A Mônica perguntou: o negócio é então ter vários clubes? Não, Mônica. O negócio é focar em um clube. Quanto você concentrar seus pontos. Quanto mais você concentrar seus pontos, vai ser mais vantajoso para você. Você vai conseguir tirar uma passagem mais rápido. Aí tem que juntar com um pouco de programação, de falar, não, esse ano eu vou viajar predominantemente para onde, porque acho que isso vai acabar direcionando o seu foco Exatamente. de vai usar. E me perguntaram um pouco mais cedo aqui, o que que você acha de comprar, aproveitar que tem muita promoção de viagem agora, porque não está podendo viajar. Se é seguro comprar viagens agora, assim, porque o preço tá bom. Tem vários planos de compre a sua viagem, marque só lá para frente. O Ó, que você eu, acha? eu vi que essas promoções que saíram agora, que são as mais tentadoras possíveis, são viagens possivelmente para 2021, que é do hotel urbano. Uhum. É um tiro no escuro. Você não sabe se eles vão cumprir realmente, porque eles não têm garantia nenhuma da malha aérea. Ninguém sabe se a empresa aérea vai falir ou não. Eu tô pensando. Então, talvez, eu acho que é arriscar. Você tem que entrar sabendo que você pode perder aquele investimento. Porque Em relação a viagens, eu tenho muita esperança de que para o segundo semestre as coisas voltem. A gente ainda está indo para o pico aqui no Brasil, né? Então tem muita água para rolar. É muito difícil afirmar sobre isso, porque a gente não sabe como as coisas vão se comportar, porque não envolve só a pandemia, mas também a estrutura do país, enfim. Alguns países já estão querendo reabrir. Tem um post no Melhores Destino falando de cada país, quem já está planejando reabrir. tá. Eu acho que a Tailândia vai ser uma das primeiras, a Europa também já quer muito reabrir, mas, por exemplo, alguns países como Catar, como da empresa Qatar de Doha, Uhum. eles não querem, eles querem deixar o aeroporto funcionando, porque ele é o hub da Qatar, mas sem saídas dos passageiros do aeroporto. Então vai ficar como só conexão. Entendi. Então, É, assim, é muito difícil afirmar sobre isso. O mais seguro, sem dúvida, seria programar para o ano que vem. Eu estou programando uma viagem porque eu ganhei a passagem aérea. Então, aí muda o contexto. Aí eu peguei um hotel com cancelamento grátis e estou uhum. apostando. Eu não vou ter prejuízos caso isso for cancelado, entendeu? Você tá fazendo uma aposta mais seguro, levando em consideração o risco. E não, entendi. Você fez uma aposta mais segura, então tentando buscar cancelamentos e tudo mais. Não sei, que as pessoas estão muito perguntando se fariam viagens ou não. Eu acho que assim, eu ficaria muito mais tranquilo de viajar se eu fosse já IgG positivo para o corona. No Tipo, caso, meu marido. entendeu? Porque assim, você viajar sendo suscetível à doença e vai que você pega lá fora coronavírus e por algum motivo precisa de apoio Internação. médico, ia ser um problema grave, né? Você precisar de, Sim. apesar dos seguros cobrirem tudo, mas ia ser um perrengue é, excessivamente desnecessário. Eu acho que tornaria o processo muito mais seguro se você fosse positivo. Só o seu marido está positivo, você não. Eu não Você, testei, na você realidade. O deve meu estar positivo. marido, eu devo estar positiva. Muito provavelmente eu devo. Eu não senti nada. Aqui em casa a gente fez Amém. uma operação coronavírus violenta. O Beto, durante o período que ele testou positivo, ele ficou no quarto isolado, ele não saía para nada. Uhum. Mas eu ainda vou fazer o teste, sim. Mas ninguém teve nada. Eu acho que traria muito mais paz, não é nem pela viagem em si, é porque, meu, ter problemas de saúde. Não sei se você já teve problemas de saúde viajando. Já. Eu tive, meu marido, o Beto teve em Bali.
Ele teve uma dor abdominal que eu achei que ia ser um apêndice e achei que ele ia operar. E a gente estava numa uma vila super isolada, assim. Eu lembro que eu falava, meu Deus, a minha sogra vai me matar. Vou pegar Por que que eu invento? O Beto topa as minhas invenções, porque eu adoro um destino exótico. E aí eu falei, o Beto topa minhas invenções, e aí agora vai ser culpa minha. Mas a gente tinha seguro viagem, deu tudo certo. Nossa, porque em Bali ali, eu já fui também para Bali, é meio difícil ali. É roots o É negócio. roots ali. É, é É roots. roots, é país de terceiro mundo, né? Bonito quando você É, tá viajando, né? Mas quando você precisa de infraestrutura, começa a pesar, né? não é a mais. Eu Não é quebrei a meu mais. braço no Chile. E, tipo, eu tava de mochilão naquela época. Quebrei o Caraca. braço assim, tive uma LAC, uma lesão acromioclavicular, esquiando. Então foi tenso. E no mesma viagem eu tive uma amidalite, tive que tomar apêndice. Foi tipo, a cada 3 dias eu tava indo no médico, tá? Foi Nossa. tenso. Então, ter problemas médicos fora do seu país é meio tenso, assim. Ainda mais pra gente que é médico e tá vendo a desgraceira que estão fazendo com você. Então, esse era o nosso medo, porque eu falava assim, Beto do céu, a gente está em Bali, se você tiver que ser operado, meu Deus, a gente não sabe como é que é a estrutura, enfim, a gente fica morrendo de medo, não tem jeito. Assim, o Beto testou positivo, a gente realmente não sabe. Eu não sei, né, se eu tô positivo ou não. Eu acho que eu tô. Porque assim, antes a Torcendo, né? gente e se eu não tiver, eu vou pegar, porque eu voltei a trabalhar tem uma semana, então eu voltei pro olho do furacão, Pronto. né? Não tem jeito. E aí a gente que é da área da saúde, a gente tá mais suscetível, não tem jeito. É a questão de tempo, né? Eu também, eu ainda É a hora que você vai pegar. essa questão da hora, mas essa é a minha relação, assim, não é nem tanto pela viagem, mas acho bem importante a sua colocação de buscar planos B, assim, saber que, tipo, Sim. o barato pode sair meio caro porque você pagou para nada, porque perdeu tudo, ter como minimizar o processo de escolher coisas que você pode cancelar ou Sim, eu remarcar. sempre recomendo, mesmo sem pandemia, eu sempre fechei hotel com cancelamento grátis. Para mim, eu não, apesar dele sair sempre mais caro, porque tem gente que fala assim, mas tá mais caro. Ele tá mais caro exatamente por isso, porque tem cancelamento grátis. Ele precisa de uma garantia de que você não vai cancelar, né? Então, mas que se você cancelar, vai ter lá disponibilidade, enfim. Eu não fecho hotel se não tiver cancelamento grátis. Porque eu já vi uma amiga que perdeu uma nota boa por cancelar uma viagem para Noronha. E aí ela Nossa. teve que entrar na justiça, e aí, enfim, ela teve uma dor de cabeça enorme. E aí é tão simples, você vai lá e cancela. Pagar é uma grana que você paga a mais para ter uma segurança aí, né? Eu A Mônica, recomendo todo mundo fechar com cancelamento. Não economize nisso e não economize em seguro viagem. São duas coisas que eu acho que não vale a pena economizar. por falar em seguro viagem, a Mônica perguntou aqui: você faz a parte ou você usa do cartão? Eu não uso do cartão, eu faço a parte. Assim, eu tenho do cartão, fecho meu cartão por ele, mas o que poucas pessoas sabem é que o seguro viagem do cartão, ele tem uma franquia mais baixa. E às vezes ele não cobre tudo o que você quer que ele cubra. Então, por exemplo, eu e Beto, se a gente vai para viagens de praia, a gente gosta de mergulhar. Nós temos um curso, então a gente aproveita para mergulhar. É. E nem todo seguro viagem cobre isso. E cartões Platinum, eles cobrem até um valor X. E uma das coisas que eu sempre me preocupo quando eu fecho em, cartão, um seguro viagem é se algo acontecer, o que as pessoas daqui do Brasil, que são as pessoas que vão ser responsáveis, vão ter que se preocupar em relação à minha pessoa. Então, Entendi. tipo, sabe, transporte, enfim. Eu Uhum. penso em tudo. Eu penso em não dar dor de cabeça para as pessoas. E Falar, além de ter morrido, ainda vai ter que dar trabalho. entendeu? Porque você já olhou quanto é para trazer um corpo de um outro lugar? Nossa, deixa eu falar. É rio, deixa lá. Então, assim, é chato falar isso, mas eu penso nisso, entendeu? Uhum. Então, às vezes a franquia do cartão de crédito não cobre tudo. Vocês têm. Primeira coisa, se você quer usar o seguro viagem do seu cartão de crédito, no dia que você avisar da viagem, você entra em contato com eles e pede o documento falando o que ele cobre.
Porque às vezes ele não vai cobrir atraso de voo, às vezes ele não vai cobrir perda de bagagem, às vezes o atraso de voo que ele vai cobrir é acima de 8 horas, eles vão remarcar para as próximas 6 horas o seu voo, então eles não vão te realocar. Poucas pessoas sabem disso. Às vezes a franquia é baixa, e a gente sabe, por exemplo, num país como os Estados Unidos, uma amidalite vai rios de dinheiro. Eu tenho minha cunhada que morou lá, então ela falava para mim, Ana, a saúde é muito cara aqui. Então eu sempre me preocupo em países, porque às vezes o que ele vai cobrir não é o que você vai gastar lá. Então eu Sim, sempre fecho a parte. Isso é o conselho dessa amiga minha que é dona de agência de viagens. entendi. Eu tenho feito assim, se for uma viagem mais emocionante, que de vez em quando eu faço para esquiar, quando eu fui para Tailândia eu faço um seguro extra. Com Mas esportes radicais, né? agora viagem padrão, assim, tô indo, sei lá, para Paris, um lugar que, tipo, teoricamente não vai fazer nada de emocionante. Eu ficava só com seguro padrão, mas eu nunca de fato olhei e também não precisei. Todas as vezes que eu precisei, que eu tinha um seguro extra. O seguro extra funcionou maravilhosamente bem. Eu não lembro qual que eu fiz. Alguém aqui até perguntou se você tem alguma recomendação. Eu faço assist card, eu faço ganhando pontos, gente. Meu negócio é ganhar pontos. Então eu vou lá no site da Latam, olho o parceiro que tem que é o assist card, que é muito bom, já precisei usar, já usei. E aí eu pego em pontos, entendeu? Só que aí dentro do assist card tem vários níveis de seguro. Eu escolho o seguro que cobre um limite maior. Entendi. Porque realmente eu nunca olhei. Eu acho que do Amex é alto. Que é o que eu acho que do Amex é alto, mas é que o Amex é outro padrão de cartão, né? Ele é um padrão mais elevado de cartão. Entendeu? Mas eu não sei, eu nunca olhei de fato. Então, tipo, eu nunca precisei dele. Ele é muito bom em outros aspectos que ele dá. O concierge é legal, eu gosto das salas VIPs, ele tem vários pontos, mas eu nunca de fato usei, então espero não precisar, mas você tem toda a razão. Mas a próxima vez que você for viajar, eu recomendo, assim, as pessoas que forem usar o do cartão de crédito, peça para olhar pelo menos o que ele cobre. Porque daí você pode ter uma surpresa, né? Cartão Platinum, acho que não cobre tão bem. Precisa dar uma olhada, eu de fato nunca vi. E não, teve uma vez que eu viajei achando que tinha o seguro, e quando eu voltei que eu descobri que eu precisava, porque você precisa, não é mágico assim, não é você compra e magicamente tem o seguro, você tem que entrar no site, cadastrar e falar que você tá para gerar uma apólice lá. Eu achei que era mágico, não sei, tá aqui na minha cabeça, eu achei que era mágico, eu fui, viajei, voltei, achei que tava com seguro e não tinha seguro nenhum, né? Só depois eu descobri que eu precisava entrar no site, jogar a passagem, fazer o check-in lá, avisar que você está viajando para o seguro ficar ativo. Então, E outra coisa, poucas pessoas sabem, mas existe uma diferença entre assistência do seguro e seguro viagem. Então, existe a assistência e o seguro. Então, são duas coisas diferentes. Alguns você vai precisar pagar lá na hora para eles te reembolsarem. Outros, eles mesmos vão pagar e já vão cobrir o custo disso. Então, às vezes, as pessoas precisam viajar, quando elas vão fechar o seguro, elas precisam saber se lá na hora ela vai precisar desembolsar, porque às vezes a pessoa não vai programada para isso. Sim, o que eu precisei pagar na hora. Mas Sim. Aí eu tava com o meu cartão passou, tudo bem, eles me sempre. Mas Isso. dependendo da onde é o lugar e quanto passa, qual que é o seu limite de cartão, em que momento da viagem você faz isso, você não consegue pagar, né? Sim. Você não tá preparado para gastar, sei lá, $10.000 a mais do nada, assim, Essa é a grande questão. E poucas pessoas sabem dessas questões de seguro viagem. Tem gente que vai lá e fala assim, não, pega aí o mais barato, deixa eu ver se só para ter. E aí não entende da importância do seguro viagem, né? Não, é o que eu falo também em seguro, até seguro pra gente mesmo. Seguro, fala assim, ou você tem um seguro que te cobre decentemente, ou você não tem. Porque ter um seguro ruim é só perda de dinheiro, porque você tá pagando, não tá recebendo nada, é terrível. Mas, de fato, eu também nunca tinha pensado de avaliar bem o meu seguro de viagem. Mas eu tenho um post engatado para isso, eu já estou escrevendo ele, porque eu percebi que é uma deficiência de muitas pessoas fechar seguro viagem. Boa. E cartão de crédito, você tem alguma recomendação que você gosta? O cartão de crédito, ele depende muito da renda da pessoa, né? Então, assim, por mais que exista um cartão top, às vezes a pessoa não consegue chegar nessa renda para poder tirar. Tipo, uma Amex é um ótimo cartão.
Mas tem o Elo, para as pessoas que não ganham tanto, tem o do Pão de Açúcar, que é um cartão bom para que ele pontua bem. Nunca ouvi falar. Eu gosto do cartão Black, eu gosto de ter um cartão Mastercard e um Visa, porque eu acho que são os que aceitam mais, apesar do Elo ele aceitar muitas salas VIPs e ter muitas promoções também, que ele é um ótimo cartão. Mas eu gosto de ter um Visa e um Mastercard, porque aí eu aproveito promoções dos dois. Boa, boa. Na verdade, o Amex é um bom cartão, mas ele é muito ruim a aceitação dele, né? Ele é Na ruim verdade, até para comprar passagem no site, né? Às vezes nega. isso, Eu tinha um amigo que ele só tinha um Amex, aí toda vez dava erro para comprar a passagem dele. então eu tenho essa dificuldade. O cartão é Mas ele é bom um bom quando cartão. é bom quando aceita, mas tem muito lugar que não aceita. Então, eu tenho um Amex e eu tenho um Master para todo o resto. É basicamente isso, porque o Amex não cobre tudo. Eu não consegui concentrar em um cartão só. E aí eu não sei, porque eu não queria ficar com 3 cartões para ter um Amex, um Visa e um Master. Você não consegue Não, concentrar os gastos, né? não. Assim, aqui a gente tem um e o outro. Aí o que eu programei com o Beto é a gente ter o adicional do cartão. Então, por exemplo, eu tenho um Infinity e o Beto tem um Black, que são bandeiras diferentes. E aí eu tenho um adicional dele, ele tem um adicional meu, e aí, tipo isso, entendeu? Porque daí você Estratégia. economiza na franquia. É uma estratégia, porque a gente concentra os nossos gastos todos em um CPF só. E aí a gente consegue aproveitar melhor uma promoção de transferência e tirar as passagens por um CPF só, porque pode tirar para várias pessoas. Boa, boa. Tá aí. Você falou, né? Milhares de Eu estratégias. tenho, eu sou uma Pô, pessoas, às vezes eu acho que as pessoas me acham meio doida, assim, porque Aham. eu não compro nada se antes eu não olhar em algum site de produtor, de produtos, se ele vai me pontuar ou não. Primeiro eu faço a pesquisa de preço, vejo se tem um preço igual ou mais barato, ou eu espero uma oportunidade e aí eu compro sempre ganhando pontos o máximo possível. Essa é a minha maior estratégia, assim. Tudo que eu faço é assim hoje. Então, acho que hoje faz tempo que você não paga por uma passagem, né? Olha, eu vou dizer que para você, eu conheci Buenos Aires, Uruguai, Montevideo, Mendoza, Cartagena, San Andrés, Peru, fui para Cusco, Aham. tudo em milhas. Fantástico, fantástico. É eficiência, né? E assim, sem basicamente Só milhas. só organizando a sua vida com os gastos que você já tem. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo assim, o médico podia aproveitar, porque o meu público é principalmente Que médico, podia gasta aproveitar. muito. Você já gasta muito, entendeu? Se você já gasta muito, já tem um cartão de crédito que vem uma bica no final do ano, pelo menos faz esse negócio virar milhas e viagem e economiza na viagem, porque aí você consegue uma experiência, afinal de contas a gente trabalha para isso, para ter experiência, né? Então você Sim. consegue de fato a experiência sem ter que ficar lá se matando a mais para pagar a mais esse negócio. É um E eu vou te benefício. falar, tem muita gente, muito colega nosso, assim, que às vezes eu encontro no plantão e que fica sabendo que eu organizo essas coisas de milha. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que deixa se perder. Uma vez eu lembro de eu estar num plantão e um amigo meu falou assim: Ana, então olha aqui pra mim, se eu tenho esse tal dessa milha. Ele tinha Eu tenho perdido. Ele tinha perdido 100 mil milhas. Eu quase infartei. Eu falei, pelo amor da madrugada, se você não quiser usar ela, você me dá que eu uso. Eu tenho um transferência. mini infarto quando eu vejo alguém perdendo milhas, assim. Gente, 100 mil milhas é dinheiro. É dinheiro, é uns 2.100, É 2.200. dinheiro. Se você não fizer nada e vender, é R$ 2.200. É mais do que um plantão de 12 horas da vida da pessoa que está indo embora ali. É dinheiro. Então, assim, sempre que eu posso, eu ensino alguém. E as pessoas falam assim, Ana, você pode me ensinar? Posso. Eu tenho o maior prazer do mundo da pessoa não perder milha. Não, porque assim, eu também, um dos meus objetivos que eu falo assim, eu ensino as pessoas a terem dinheiro, porque é muito chato viajar sozinho, né? Se eu for ter, eu quero ter alguém que tenha capacidade de conseguir viajar junto. Então, é essa a ideia. Não adianta você querer ser a única pessoa a viajar, é mais legal você viajar com a galera e todo mundo poder, de fato, Sim. participar daquilo.
Os meus amigos já acostumaram, então acabou que todo mundo já vive esse mundo das milhas juntos, assim. Todo mundo já manda uma mensagem, Ana, vê aqui pra mim se isso aqui tá compensando. Aí sempre que um amigo meu me manda uma mensagem com uma dúvida, isso vira um post no meu Instagram. Porque daí eu penso, alguém tem essa dificuldade, vai virar um post. Deixa eu explicar sobre isso aqui. Tipo, igual, por exemplo, eu pago as contas da minha casa de consumo por um aplicativo que eu também ganho em milhas. Então tem gente que fala assim, ah, mas eu não gasto muito. O IQ. Wiki, não conheço esse. IQ, chama IQ, do Visa, é gratuito. Aham. E aí você cadastra sua conta de luz, sua conta de gás, e você paga tudo isso. Eu pago meu IPTU, é IPTU ou IPVA, Beto? Responde aí, amor. Ele tá na live. Eu pago um desses impostos também por um aplicativo, que dá para pagar por esse aplicativo e também converte em milha. Então é uma coisa que você vai pagar todo mês, todo ano. Muito bom, muito bom. Eu gosto de usar bastante o PicPay, mas ele não dá milhas, mas ele dá cashback, né? Sim, Então, eu também uso cashback cashback. também é interessante. No fim das contas, você tem um retorno do seu dinheiro. Assim, você fala assim, às vezes eles estão te dando pouco, tipo, promoção de cashback de 5%. Você paga R$ 200, põe de crédito lá e ganha mais R$ 10. Eu falo assim, é pouco, mas não tem ninguém me dando R$ 10. Então, tipo, é de Para mim, graça. eu não desperdiço essas promoções e descontos. Se tem, eu quero usar. Então, eu não tenho problema com isso. Eu sempre estou aproveitando. E outra, você pode comprar um produto com um parceiro, ganhar cashback, ainda ganhar milhas, ainda ganhar bônus de pontos. Não, o processo de otimização disso é bem legal, assim, e realmente dá para fazer uma potencialização grande. O do PicPay, a última vez que eu fiz um estudo ali em cima dele, dava para você ganhar uns R$ 350 por mês só de ficar rodando dinheiro, pagando as coisas e tendo cashback. O mesmo com milhas, mas o milhas eu estou longe de ser um cara super evoluído, assim, igual você, mas eu já tenho algumas coisas que eu tento focalizar, mas eu tô aqui justamente para aprender. Bom, Aprender. hoje, como eu acumulo milhas? Hoje eu acumulo milhas no supermercado, eu acumulo milhas pagando contas de consumo, comprando produtos, né? Se eu vou comprar um tênis, se eu vou comprar uma geladeira, um móvel, enfim, eu sempre olho num parceiro. Viajando, que às vezes você acaba comprando, eu sempre calculo para ver se vai ter a vantagem ou não. Você E faz, em hotéis. tem umas reservas de hotel com milhas ou Hoje ganha, eu fiz. vale a Hoje eu pena? vale. Assim, eu não reservo usando as milhas. Geralmente as milhas para usar vale passagem aérea ou vendê-las. Hã? Mas vale calcular. Tá, Eu reservo, eu reservo o hotel quando ele tá, por exemplo, igual agora ele tá com hotéis.com com um Booking. aham, Você ganha 7 milhas, se eu não me engano, é 7 milhas a cada US$ 1, alguma coisa assim do tipo. Então eu entendi, vou lá e faço a reserva do meu hotel quando tá rolando promoções assim. entendi. Porque Aí você, daí eu ganho com a hospedagem. tá, entendi. Você ganha um bônus ali de milhas, que é bem maior do que o bônus do cartão, né? Quando 7 milhas Sim. por dólar Fora o que eu vou ganhar de milhas no cartão de crédito também. faz todo sentido. E aí você falou que você ganha em todos os pontos. Então, na verdade, hoje você consegue quase que ganhar em todos os pontos. Quase todos os seus gastos você consegue converter de alguma forma. Praticamente. Até a gasolina que eu coloco no carro é no posto de gasolina que ganha, Cara, que ganha ponto. Eu sou muito assim. eu acho que esse processo de otimização é que vai fazer a diferença, né? Vira o hábito. Na realidade, no começo parece muito difícil e impossível, mas depois que você começa a aprender, vira um hábito, porque você entende que mensalmente todo mundo gasta. Uhum. Então, se com esse gasto que você tem mensal, com suas contas de consumo, com a gasolina, com o supermercado, você conseguir transformar em milhas, eu brinco não, eu falo para todo mundo, em um ano você tem pelo menos uma passagem de ida e volta nacional. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que você consegue fazer essa transformação realmente de uma forma bem, bem eficiente mesmo. E o que eu me preocupei também no meu Instagram é em deixar do básico ao avançado, que são mais estratégias avançadas. Então, eu ensino a pessoa que não sabe nem para que
por onde começar. Eu tenho um tutorial, eu tenho um destaque que tem assim, comece aqui e nele tem a ordem de qual destaque você tem que assistir por etapa. Para ver se assim, se entra na cabeça da pessoa e ela começa a acumular. E muita gente já me deu um feedback que conseguiu programar viagens otimizando essas pontuações. Muito legal. Isso que é uma pessoa organizada, viu? Porque, mas eu acho que é isso, assim, todo o processo que a gente vai fazer novo, no começo parece difícil, impossível, né? Só lembrar quando, sei lá, quando você foi aprender a andar, você mais caía que andava. Aprender a andar de bicicleta, você mais cai que anda. Mas depois fica normal, né? Fica, então, todo o processo de conhecimento que a gente tem é isso, assim, no começo é difícil, mas depois você vai fazer isso com tanta naturalidade que vai valer a pena. O mesmo vale para aprender a Sim. viajar, vale para investir também, que é o que eu falo mais. Falo assim, no começo é difícil, mas depois você faz isso de uma forma muito natural. Quando você entende o valor da sua hora trabalhada, assim, você vai começar a dar muito mais importância para ela de não ficar desperdiçando, né? Porque é a sua vida que você está desperdiçando quando E você... eu Mas, tinha, assim, eu comecei muito a aprender sobre milha. Eu gostava de viagem, compartilhava de viagens, mas milha mesmo, eu comecei muito, porque eu comecei a ficar muito viciada em viajar, porque para mim é uma coisa muito apaixonante que eu amo muito fazer, e eu precisava convencer o Beto de fazer uma viagem. Só que para eu convencer o Beto, eu precisava provar para ele que a gente tinha como fazer a viagem sem precisar gastar tanto, com coisas que a gente já tinha. Então eu conseguia sempre negociar um destino novo, eu ia juntando milhas, juntando, juntando, juntando. E aí agora até ele, quando vai comprar alguma coisa, fala: olha lá naquele site para ver se está pontuando. não, eu acho que isso é muito importante, faz muito parte do processo de investimento, é você otimizar os seus gastos, né? Não tem por que você gastar o dinheiro suado que você tem para conseguir trabalhando, se você pode conseguir a mesma coisa de outra forma mais eficiente. Então, isso Sim, é um processo que vale muito a pena e que todo mundo deveria fazer, não só para viagem, mas para tudo, né? De otimizar isso. Você quer o benefício. Então, foca no benefício, foca em como conseguir isso da forma mais barata possível, mas com a mesma qualidade, né? Não é só vou voar de ônibus com asa por um destino ruim. Não, eu vou para o mesmo sim, lugar, da mesma forma, só que eu não vou gastar tanto. sim. Acho que essa é a ideia, acho que essa é uma grande conexão que as pessoas precisam fazer. E elas olham também para mim, eu viajo bastante, eu gosto muito de viajar. Eu sempre falo que boa parte dos meus investimentos são pagos ou com milhas ou com resultado de, de investimentos mesmo. Então, Sim. não é falar assim, não é porque eu fiquei me matando de trabalhar, não, é a organização aqui para São conseguir, prioridades, né? né? Igual, por Isso exemplo, às vezes eu tenho amigas que têm bolsas caríssimas, porque a gente tem mulher adora essas coisas de acessório, bolsas, enfim, e gastam rios de dinheiro. Eu não, quando eu olho uma bolsa caríssima, eu tenho bolsas pouquíssimas, uhum. tudo meu é pouco, e quando eu olho que eu vou gastar uma coisa, eu penso, não, pera, mas isso aqui é uma diária, não, eu vou para tal lugar com esse dinheiro. Então eu nunca eu sempre converto isso na possibilidade de eu conhecer um novo destino, de viver uma nova experiência. Então, eu economizo em gastos pessoais, eu vivo uma vida mais minimalista no sentido de consumo Uhum. para viver mais experiências. Obviamente, uma hora ou outra você gasta, olha o olhinho do Beto ali. Mas, comparado às minhas amigas, hoje eu priorizo muito mais viagens. Eu respiro viagens, eu Não, respiro destinos, eu respiro isso. Então, tudo que eu faço pensando em como eu posso viajar mais. com certeza. Daqui 10 anos, você vai se lembrar muito mais da sua viagem do que da bolsa que você comprou lá. Então não vai rolar aquela bolsa. Eu falei para ele que ele ia me dar de aniversário uma bolsa. Não é Não, você que mas eu, comprou, então tá valendo, né? não, eu nem falo. Com a viagem, se minha viagem der certo, né? Eu tô torcendo a Deus para que essa viagem dê certo, porque na realidade a gente não sabe se ela vai dar certo ou não. É a do Catar, né? A gente não sabe, né? Mas Uhum. se der certo, eu tô feliz da vida. Já risquei no caderninho mais um destino dos sonhos. Imagino, mas não. Lá, realmente, eu tô querendo também. Eu acho que não sei direito aonde eu vou, tô esperando a Eu, passagem, mas a dica foi fantástica, consegui pegar.
Eu tentei A com a minha... minha esposa. Vai dar certo, vai dar certo. Você vai E aí, ver. né, eu tô lá acompanhando lá o debate no grupo que você montou. Aham, eu mantenho um grupo no Telegram pra galera se ajudar, ver se consegue achar mais destinos. Não, e é incrível como funciona bem, né? Quando você coloca todo mundo focado no mesmo objetivo, assim, a galera se ajuda e funciona. Eu acho que isso A minha estratégia, por exemplo, para escolher a viagem da Qatar foi baseada no valor da passagem aérea. Eu olhei qual que é o destino mais caro de passagem aérea que eu posso ir e eu posso economizar em uma próxima viagem que eu quero muito conhecer. Foi e aí quais que a gente tops. decidiu Maldivas. Eu queria Maldivas, queria Zanzibar e Hum, Seychelles. Seychelles, né? sim. Seychelles, não sei. Ela está na minha lista também. Então, são passagens aéreas que, por exemplo, eu fui cotar a mesma passagem aérea que eu tirei e paguei R$ 1.000, eu e Beto, estava R$ 18.000. Então, eu considerei esse valor. Apesar de que eu tenho que considerar o hotel, mas o hotel não mudaria se eu fosse comprar a A passagem. qualquer Então, momento vai pagar. é melhor do que, por exemplo, eu comprar Lisboa, que Lisboa eu conseguiria em uma promoção. Sim, Lisboa Então, você quando você for por escolher, você dá uma olhada nisso, no preço do destino final. Você já verdade. economiza. Lisboa eu já vi por mil e poucos, 1.500, sei lá. Dá para conseguir uma promoção. Maldivas você não vai encontrar pelo valor que eu comprei. É. R$ 1.000. Alguém perguntou em reais internacional. Eu falei, R$ 1.000 você pagou, né? No fim das Mil contas. reais eu e Beto. Volta. É. O duro é que os hotéis lá são de lascar, né? Pelo menos, principalmente no São, Maldivas. Não sei o quanto que, assim, os top hotéis são são mil e poucos, caros. 2.000 a diária, São, dólares, né? Então são. precisa. Vou ver se dá para alugar um botezinho para ficar Mas, boiando eu- ali. mas assim, tem uma linha de blogueiros hoje que eles estão fazendo Maldivas low cost. Que eles compartilham de hotéis em Malé. E aí o que você pode fazer é ficar em Malé, para quem quer muito conhecer Maldivas e economizar. Ficar em Malé e fazer day use nos hotéis, tipo Holiday Inn, sabe? Tipo essas É redes de hotéis, bem. Hard Rock. É uma economia, assim, depende do que a pessoa. Porque, por exemplo, para o Beto, ir para Maldivas é sinônimo de ficar num bangalô. Para mim, ir para Maldivas é ir para Maldivas. Não importa. Eu posso ficar no bangalô, no quarto, na praia, eu tô lá. Mas pro Beto, não. Então, assim, depende muito do perfil. É aquela história que eu falei para você. O céu é o limite, depende do perfil do viajante e quanto ele está disposto a pagar. Eu acho que a primeira coisa, quando você vai querer conhecer um destino, é definir qual que é o seu gasto, quanto você está disposto a gastar para conhecer ele. E Uhum. aí você nem olhar hotel mais top, porque daí você não fica fazendo um comparativo. E Sim, aí sim. então você vai, foca, já vai, coloca no Então, filtro do Booking e foca naquilo ali, para você não olhar acima disso, que daí você vai querer comparar. O Beto fala, só vou uma vez. Essa é a tô desculpa do valendo. Beto, entendeu? Não, é muito bom. Eu faço assim, eu normalmente eu decido no fim do ano ou no ano anterior qual vai ser meu budget de viagem. Então eu falo assim, ó, eu tenho, sei lá, 30 mil para gastar em viagem no ano que vem. E aí, com essa linha, eu vou tentando encaixar as viagens e aí eu vejo o quanto que eu consigo enxugar o preço de uma viagem. Porque se eu fizer uma viagem e ela gastar 30 mil, acabou, não vou gastar mais nada em viagem nenhuma. Então, se eu quiser fazer várias, eu preciso Ó, otimizar. Tailândia é um destino muito barato, muito barato. Mesmo com dólar alto, ele vai ser muito barato. Então, assim, é Lá um lugar que eu recomendo demais para as pessoas irem. não, realmente é muito bom. E você tem uma super grande dica aí pra galera que quer começar nesse mundo aí, pra gente Das milhas? sei lá, de viagem, Ai, o que você, por onde você começaria, sei lá, a aprender esse mundo, além de te seguir, é claro. bom, acho que a primeira dica é essa. Eu acho que tem muito conteúdo lá no Instagram. Não é porque é o meu Instagram, mas é que meu foco, quando eu criei o Instagram, foi realmente ajudar as pessoas a viajarem mais. Essa é a minha maior intenção. Então, eu fiz questão de deixar destaques por destaques, ensinando passo a passo. Então, se você quiser realmente iniciar isso, você tem que buscar conhecimento, como tudo na vida que você quiser aprender. Então, lá você vai encontrar, vai ter muito conteúdo bom. Eu sempre estou disponível para responder. Às vezes eu demoro, porque eu estou trabalhando, eu estou cuidando de Ju agora, que eu iniciei a maternidade. Mas eu sempre tento ajudar todo mundo. Então,
priorize, pense que milhas é dinheiro. Não perca suas milhas. Isso vale demais. Você pode fazer uma viagem nacional de ida e volta todos os anos se você souber otimizar com suas contas de consumo, com seu gasto no supermercado, na gasolina, no cartão de crédito. Aprenda o consumo consciente, aprenda estratégias na hora de consumir qualquer produto. Se você for programar uma viagem, priorize hotéis que ganhem também milhas. Então, pensa no lucro depois disso também. Além da experiência, porque viagem, na realidade, não é um investimento de retorno financeiro, mas é para sua vida e para as experiências. Então, a minha dica é busque o conhecimento. Tem muita informação no meu Instagram que vai poder te ajudar. E aí você vai, aprender a viciar nesse mundo das milhas, porque ele é viciante. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Ju. Valeu por todas as informações. Foi um prazer meu. Uma pergunta. Como Manda. você conheceu o meu Insta? Ai, boa pergunta. Eu não sei exatamente. A gente deve ter algum amigo em comum. Eu sei que eu já te sigo há um tempo. Provavelmente você seguia alguém que eu seguia, ou eu seguia, não sei exatamente como, mas eu já te seguia há um tempo, eu já via essas coisas das viagens. E provavelmente foi pesquisando alguma coisa sobre milhas, tá? Será? Mas eu não tenho certeza. Ai, a gente deve ter algum amigo em comum, porque esse universo dos anestesistas não é muito grande. Anestesista. Exatamente. Eu falei, nossa, uma anestesista que fala sobre viagens, estou seguindo. Mas eu não sei de onde exatamente, agora eu não lembro. Ah, tranquilo, tranquilo. Era só uma curiosidade. Mas aí eu vi você e falei, preciso seguir essa pessoa. Ai, Tá? que bom, fico feliz. Porque justamente eu acho que conversa muito com o meu mundo de finanças, que é ajudar as pessoas a conseguir aproveitar melhor a vida e não ficar só trabalhando, não sobra dinheiro para aproveitar e tudo mais. Eu acho que a gente consegue, de alguma forma, ajudar a crescer assim, esse público, porque a gente você também está vendo aí um monte de médico que só trabalha, diz que não tem tempo nem dinheiro para fazer nada. Eu tenho vários amigos assim. Eu tenho amigos que nem passaporte têm. Exato, é falta de prioridade, né? Se você for pensar. Porque tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo ganha bem, pode falar que não sobra dinheiro, mas ganhar bem ganha. O problema é normalmente que está gastando muito, entendeu? Então a grande questão aí é organizar e focar naquilo que de fato vai fazer diferença. Como eu falei, daqui 10 anos você vai se lembrar de todas as experiências e perrengues que você passou na viagem, mas aquela bolsa de 20 mil que você comprou, tá pegando mofo dentro do armário, né? Tipo, não tá são as prioridades, né? Exato, exato. Muito obrigado aí por tudo. Obrigada, um prazer foi meu. Tá todo mundo convidado a conhecer o Instagram. Exato. Vem no meu Instagram também. Eu falo muito sobre investimentos e como ajudar os médicos a finalmente conseguir construir patrimônio. Beleza? Então, tá ótimo. Foi um prazer. Valeu, Hélio. Desculpa o atraso. Que isso. Até mais. Tchau.